Bem-vindos a mais um programa cultural. As casas onde vivemos são fundamentais para a nossa existência, não só porque têm algum peso na nossa carteira, mas essencialmente porque funcionam como o nosso equilíbrio emocional. As casas que nós habitamos contam a história da nossa vida. Mas há casas muito particulares, há casas em que essas histórias de vida se cruzam com a história do país. É o caso da casa, que hoje é tema da nossa conversa, a Casa de Moscadim. É isso mesmo, Moscadim. Fica bem perto, no concelho da Chamusca, é uma casa senhorial do século XVIII, e abriu ao público no passado dia 22 de junho. Uma casa com um projeto cultural bastante interessante. É meu convidado o Dr. Joel Moedas Miguel, fundador da Património, a empresa de gestão e de promoção de bens culturais. Muito obrigado, Dr. Joel, é um prazer tê-lo aqui connosco. E começava por perguntar a Casa Moscadim, porquê este nome, Moscadim? Este nome que é um pouco estranho e um pouco conhecido, sim. Mas que até por essa razão singulariza a casa e tendo em conta que o património, esse também é o nosso projeto cultural, que tem muito apreço pelo próprio património, pela sua investigação, mas também perceber que o património tem que ser sustentável e que ele próprio tem que ser um produto patrimonial, turístico e ter uma marca forte, pensámos que o nome Moscadim era o nome ideal, porque de facto esta casa originalmente não tem nenhum nome associado, houve várias famílias que nela viveram, cada uma dava o nome à casa, portanto era a casa em certa altura do Capitão Mor, outra altura do Dr. Pina Machado, mas o nome era muito adequado à família, e à pessoa que lá viveu. A nível de lugar onde ela está na vila, não havia um nome também muito associado, havia uma rua que é a atual Rua Direita de São Pedro, mas que ali, em tempos idos, era a Rua do Areal, e portanto não havia nenhum nome que nós pudéssemos associar à casa. Ainda houve a tentação de, pela história que nós depois vamos também contar, associá-la a Beresford, mas também pensámos, foi uma figura que passou por lá, mas não era a casa do Beresford, então pensámos qual é o elemento da casa que de facto tem maior destaque. É de facto um painel de azulejos, que é uma figura de convite, que representa um moscadim. Um moscadim tem essa figura muito interessante. Que eu tenho aqui na mão, que eu penso que podem verificar, é um painel de azulejos do século XVIII, da Fábrica do Rato, portanto do final do século XVIII, que representa, podemos dizer, um dandy, um janota típico do pós-Revolução Francesa, trajado de uma forma muito especial, que é, por exemplo, o facto de, nessa altura, os cavalheiros começarem a usar calças compridas e não calção e meia até ao joelho, portanto, que vai uma revolução na moda que chega até aos nossos dias também na moda masculina, e, portanto, essa figura de convite é uma figura única no nosso país e que, por isso, torna esta casa também, por essa razão única, ao nível das artes decorativas e ao nível dessa figura de convite. E, portanto, pensámos que, de facto, o nome Moscadim era aquele que mais se adequava para identificar esta casa. É uma casa que eu já tive a oportunidade de visitar e que é uma casa que está, eu posso dizer, primorosamente preservada. As famílias que anteriormente eram proprietárias da casa tiveram tiveram essa preocupação em manter a traça original, algumas dos elementos, portanto, fazem parte da arquitetura de interior. Quem eram essas famílias? Conte-nos um pouco da história da casa. No século XVIII, as famílias que habitaram esta casa foram famílias que estiveram ligadas ao serviço da Casa das Rainhas, a Chamusca, desde a restauração da independência de 1640, foi integrado no património gerido pela própria rainha e, portanto... Já da elite. Era uma casa de elite, de funcionários da rainha e, portanto, esta casa, de facto, que é muito singular, quer na Chamusca, mas também quer no Ribatejo, traz um pouco desse ambiente da corte
para a Vila da Chamusca. E, de facto, toda a sua decoração é uma decoração muito na linha daquilo que são as artes decorativas do tempo da Dona Maria I, quer ao nível da azulejaria, da pintura mural, da própria volumetria da casa, da organização da casa do ponto de vista arquitetónico. Portanto, é uma casa muito, podemos dizer, coerente, quer do ponto de vista arquitetónico, quer decorativo, e que, de facto, albergou várias gerações de vários membros da elite local que estavam então ligadas ao serviço da Casa das Rainhas e que depois, com todas as transformações socioeconómicas e políticas que Portugal sofreu e depois, sobretudo, o Ribatejo, acabou por ser comprada por um ramo de uma grande família de proprietários da Alzira Ribatejana, da família de José Rafael da Cunha. E é assim que a casa depois chega às mãos dos últimos proprietários, que então depois acabaram por decidir vendê-la. E a verdade é que a penúltima proprietária, que era conhecida na Chamusca como Dona Nani Machado, foi uma senhora que de facto preservou aquela casa, teve essa preocupação de preservar o património, de uma forma, podemos dizer, doméstica, mas ainda assim respeitando aquilo que lhe foi deixado. O objetivo do nosso projeto é ir um pouco mais além e, portanto, de forma agora, podemos dizer, profissional, conseguirmos conservar a casa, restaurá-la, intervir, porque são várias as frentes que ela, de facto, a casa foi habitada até há pouco tempo? Foi habitada até há 10 anos atrás e está a voltar agora a ser habitada, portanto, também é importante que as casas, mesmo casas com história, sejam habitadas e, portanto, é como... É uma forma de preservar, é uma forma não é? de preservar. Uma casa fechada é uma casa que se deteriora, que se degrada. Habitada, ela ganha, de facto, vida, mas a todos os níveis da expressão e é muito mais bem conservada, como tudo. É como um instrumento musical, se ele não é tocado, rapidamente desafina, rapidamente as cordas partem e, portanto, a ideia de que, de facto, esta casa, tendo a possibilidade de ser visitada e de estar aberta ao público, é uma casa que também vai ser vivida e habitada, o que lhe dá, de facto, também uma singularidade neste contexto. E uma outra... um outro elan, efetivamente, a esta casa. Vamos então agora falar um pouco sobre esse projeto que a Câmara Municipal da Chamusca, na nota que enviou à imprensa, diz que que este projeto pretende ser uma referência em restauro, conservação e musealização. Exatamente. Que projeto é este que está previsto para a Casa Moscadinho? A empresa que é responsável, que sou eu o fundador, é uma empresa que de facto tem uma prática já de musealização, de inventariação, de estudo, de investigação, de consultoria também ao nível do restauro. Houve vários projetos em que já estivemos envolvidos, por exemplo, o Palácio Ficalho em Serpa, que foi um projeto em que a Património musealizou a casa, exatamente abrindo-a, um palácio, abrindo-o ao público. Isso aconteceu até já em época, digamos assim, de pandemia, conseguimos que essa casa ficasse aberta ao público e fosse visitável, que não era, é uma casa também, um palácio privado. Também fizemos isso com a Embaixada de França em Lisboa, o Palácio de Santos, que estava fechado ao público, é a Embaixada de França, é a residência do embaixador francês em Portugal, mas nós proporcionámos que, através de um protocolo com a própria Embaixada, pelo menos uma vez por semana, as portas da Embaixada abrem-se ao público para uma visita. Portanto, nós temos esta vocação, no fundo, de abrir ao público palácios que, pelas circunstâncias institucionais ou familiares, estão fechadas ao público em geral, porque são habitação, são residência, mas de facto nós queremos partilhar a beleza, o património com a comunidade. E essa partilha até tem uma função muito útil para a própria casa, que é uma forma de a preservar e de a valorizar. Porque quando nós não conhecemos, não valorizamos. Conhecendo, vamos valorizar, vamos cuidar deste património. E de facto, no caso do Moscadim, nós queremos ir um pouco mais além dos outros projetos onde estivemos envolvidos, na medida em que queremos que, de facto, que todo o processo que vai desde a musealização, à investigação histórica,
ao restauro, à reabilitação, seja um projeto aberto ao público. Ou seja, nós abrimos a casa ontem, a casa, e agradeço as palavras, é bonita, é apresentável, mas tem vários problemas, nomeadamente ao nível da fachada, ao nível do telhado, ao nível da consolidação de algumas paredes do interior, ao nível de pintura, que alguma está escondida por outras camadas de cal que se foram colocando. Portanto, ontem vimos também já algumas janelas. Exatamente. As pinturas, as paredes interiores escondem pintura que nós vamos descobrir. Portanto, e todo esse processo, nós poderíamos estar a ter a casa fechada durante 3 anos e abri-la daqui a 3 anos, mas achámos que era muito mais interessante ver o antes e o depois, vermos nós e todos aqueles que queiram acompanhar este projeto e vê-lo e acompanhá-lo e perceber quais são as melhores práticas que se devem seguir. Porque, de facto... Funcionar também como uma espécie de laboratório. É um laboratório, exatamente. É um laboratório até para que estudantes, alunos de vários setores, desde esta área da investigação, porque há muita história sobre a casa que é preciso investigar, ir aos arquivos, mas também restauradores, quer dos azulejos, quer pintura mural, engenheiros civis, que nós também queremos envolver, por exemplo, no estudo, e estamos a fazer uma parceria com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil para se descobrir quais são as melhores argamassas para se utilizar no restauro da casa, porque essa é uma questão que muitas vezes passa ao lado, pensa-se só em pintar ou restaurar com cimento, digamos assim, rebocar, e não se perceber, quais são os materiais que podem ser utilizados. Isto é uma zona muito Exatamente, úmida, estamos ao lado do Tejo, são as idiosincrasias são diferentes daqui, por exemplo, das de Lisboa, a nível de restauro. Portanto, tudo isso nós queremos estudar, queremos perceber. Claro que este projeto precisa ter uma viabilidade económica, que passa pela parte cultural, pela parte turística, mas não queremos que essa viabilização económica se sobreponha ao cuidado que deve haver nas práticas de restauro e nas práticas de reabilitação. Em seu entender, o que é que falta estudar na casa? Deve faltar muita coisa. Falta quase tudo. Falta quase tudo. O que é preciso saber? O que é que considera ser mais emergente, digamos assim, no estudo da casa? Obviamente, a parte da arquitetura, preservar uma estrutura, essa será uma preocupação. Uma preocupação, claro. Mas é muito... também na nossa empresa, a Património, tem sempre uma preocupação muito grande de ligar o património material, portanto a casa, as artes decorativas que nós podemos ver, com o património imaterial, portanto a história humana da casa, quem lá viveu, quem por lá passou, que acontecimentos se deram na casa, e todo esse lado é muito importante. Ou seja, uma casa pode ser muito bonita, mas sem vida passada e sem vida presente não é o mesmo. E portanto nós queremos de facto descobrir, estudar as figuras que por lá passaram. Nós temos alguns nomes associados, mas temos que perceber... Por exemplo, o caso de Beresford, mas queremos ir mais além. Por exemplo, estamos em contacto com um dos seus descendentes, Marcos Beresford, que até foi autor de uma biografia do seu antepassado sobre toda a sua ação militar e política ao longo do seu trajeto em Portugal. Nós queremos saber mais, queremos saber o que é que aconteceu mais na Chamusca, por exemplo, o que é que aconteceu mais nesta região onde nós estamos do Tejo. Haverá correspondência que nós queremos estudar, uma é conhecida, a outra não é. Portanto, nós queremos ir mais além, queremos aprofundar este estudo e perceber o impacto que de facto, tudo isto teve na vila. É muito interessante perceber que, de facto, a Chamusca, em vários períodos da história, estiveram nela decisores políticos e decisores centrais. O caso de Beresford, que, de facto, durante o mês de novembro de 1810 a março de 1811, esteve na Chamusca, estávamos em estado de guerra e, portanto, todas as decisões acabavam por ser decisões militares, mesmo havendo uma junta governativa, que até na altura havia muito estas queixas, não é? Que a junta governativa não mandava, o rei estava no Brasil e quem mandava era Beresford. Uma confusão administrativa dado a situação de guerra. E, portanto, era o Beresford que tomava muitas decisões
podemos dizer até políticas. Tudo passava por ele e, portanto, durante vários meses, tudo passou pela Vila da Chamusca e por aquela casa, o que a torna, de facto, bastante interessante. Portanto, pressupondo que Beresford viveu ali naquele sítio, a casa nunca foi... Portanto, nunca teve nas mãos nem de Junot, nem Não, porque exatamente... Esteve sempre livre dos invasores franceses. Esteve sempre livre. Há algo que também ainda temos que estudar, por exemplo, nós sabemos que a casa foi vandalizada, o próprio painel do Moscadinho, o seu rosto foi parcialmente destruído, diz ou por uma bala ou por uma coronhada, que nós vamos ainda também perceber, estudar, do ponto de vista científico, qual foi o motivo da sua destruição. Há quem diga que foi um assalto francês na primeira invasão, portanto, lembrando que as tropas de Junot estavam do outro lado do Tejo, teria havido um assalto para a casa. Outras versões dizem que foram os próprios ingleses, quando chegaram à Chamusca, que fizeram esse estrago na casa, porque de facto os ingleses, e muitas vezes até eram confundidos com os franceses, faziam tantos estragos e tantas atrocidades como os próprios invasores. Portanto, é algo que, por exemplo, nós também queremos clarificar e deixar de ser lenda e ser história na sua acessão mais científica. Sim. É esse o trabalho que nós também queremos fazer. E seguindo um pouco esta linha do Beresford, porque é uma figura internacional, é de um período da história bastante complicado para nós. A casa tem uma estrutura, portanto, respeita muito a estrutura, digamos, inicial, teve poucas intervenções ao longo destes séculos, não? Sim, de facto a casa é uma preciosidade a esse nível. Nós reconhecemos duas épocas distintas a nível de intervenção construtiva e decorativa. A primeira época, de facto, é a época que vai de 1780 até podemos dizer 1790 ou até 1800, portanto é a época da construção da estrutura da casa, é também a época da campanha decorativa azulejar e de alguma pintura mural. É uma casa que de facto obedece àquilo que normalmente se diz a estrutura pombalina de uma casa, portanto é uma casa que tem uma área social e uma área já reservada mais intimista, por exemplo, dividida por um corredor central, que é algo que é muito, que se começa, digamos assim, a vulgarizar ou a se tornar-se recorrente no pós-terremoto de 1755, portanto, no período do Marquês de Pombal, Dom José e Dona Maria I. Portanto, a casa é, digamos, uma casa exemplo perfeito dessa época. Os próprios azulejos fazem esta distinção, não é? Exatamente, que nós vimos. O movimento da casa, o percurso da casa. Exatamente, a área social, onde os azulejos são muito mais elaborados, e a área mais reservada, mais intimista, em que vemos que os azulejos são mais simples a nível decorativo, o que mostra também essa distinção entre o aparato que a casa tinha de receber e a parte mais, então, reservada. Por outro lado, depois temos uma outra campanha de obras e decorativa que corresponde exatamente ao século XIX, em que a casa então pertenceu à família Pina Machado, em que se criou, por exemplo, aquele muro e aquele ferro forjado da entrada da casa, portanto, que no fundo separa a casa da rua principal, e depois também no interior vemos, por exemplo, a colocação de pintura mural na sala de visitas, de algumas molduras de estuque, portanto, há uma segunda campanha, mas podemos dizer que esta casa, de facto, e é uma das suas riquezas, é que ela se conserva, podemos dizer, quase intacta em relação à sua origem do final do século XVIII e, portanto, por isso também é... Aqui na região deve ser sim, caso singular. O caso dos Patudos, mas é uma casa já mais recente, é do período posterior, não é? Final XIX, início do XX, sim. E temos também o caso da Golgã. Da Golgã, que tem... Ou seja, o Ribatejo é muito rico e esta região onde nós estamos, em casas senhoriais e em quintas, não é? Nem todas conhecidas por várias dinâmicas, por estarem preservadas, por serem da habitação, as famílias não as querem mostrar. É de facto uma concepção um pouco diferente daquela que, por exemplo, nós vemos no norte de Portugal, em que muitas casas senhoriais se abrem ao público. Na região centro-sul não há tanto essa tradição, mas há outras casas de facto da mesma época e belíssimas, como por exemplo a Quinta da Alorna, que também
podemos dizer, está dentro da mesma época desta casa, mas de facto são casos únicos aqui na nossa região. Da casa, o que é que o fascina mais na casa? Qual é o pormenor que a casa tem que para si lhe diz tudo? Olha, é o moscadinho, é a figura de convite, porque de facto é uma figura muito interessante na sua concepção, é uma figura nas cores que utiliza. Estamos a falar também da azulejaria já do período de Dona Maria I, em que se introduz múltiplas cores nos azulejos. O amarelo e o azul estão perfeitamente combinados nesse painel de azulejos. É uma figura de facto muito interessante, única, simpática, que nos recebe e de facto é a figura de destaque. Que nos convida a entrar, Que nos convida a entrar. E que nos indica a escadaria principal, e ao fundo dessa escadaria temos uma outra figura de feminino, portanto é como se fosse mais do que... Muito bucólica, não é? Muito romântica já, e mais do que duas figuras que poderiam representar os criados da casa, como acontece nas típicas figuras de convite do período joanino, estamos a falar quase dos donos da casa que nos recebem. E isso torna a casa muito simpática, muito humana, sendo uma casa senhorial, tem alguns aspectos palacianos, mas é uma casa familiar. Tem a magia de ser habitável, tem a magia, não é? Exatamente, tem essa proporção e essa simpatia de ser do real. É uma casa real, não é? Exatamente. Não é uma Parece casa... que o tempo parou ali e agora vamos viver agora no século XVIII ou no século XIX. Exatamente. Tem esta ilusão e esta magia. Sim. Portanto, a casa, podemos dizer, as suas artes decorativas chamadas integradas, os azulejos, as pinturas, valem por si, portanto, valem a visita por si. Depois existe também algum mobiliário interessante, histórico, que se pode visitar na casa. Que tem, o doutor tem recolhido, tem feito uma recolha de algum material da época, exatamente, não é? Tem algum espólio exato, que foi conseguido adquirir. A casa ficou com alguma coisa está lá. Algum mobiliário ficou exatamente de forma a contar um dos seus períodos, portanto, o período do século XIX, mas depois, de facto, existem outros objetos e outro património que, no fundo, conta não só a história da região, mas também conta a história de Portugal. Portanto, encontram-se algumas relíquias, de facto, que nos ajudam a perceber melhor a história da chamusca e a história de Portugal. Como é que as pessoas podem fazer para visitar a casa? Neste momento, a casa está aberta a visitas mensais. Todos os últimos sábados de cada mês temos uma visita de manhã e outra à tarde. A forma de fazer essa visita é através do site da Casa do Moscadim, inscrever-se, portanto pedimos sempre uma inscrição. Há uma bilheteira, portanto nós tivemos nestes dias de abertura visitas gratuitas. A partir deste sábado já vamos ter visitas, digamos assim, oficiais. E, portanto, todos os últimos sábados de cada mês a casa tem essa abertura, e depois sob marcação para grupos. Portanto, grupos, desde grupos turísticos a grupos escolares, são muito bem-vindos, e é esse também o nosso objetivo, que é envolver, e foi também o objetivo na inauguração, convidarmos a comunidade, a Vila da Chamusca, convidarmos todos, mas sobretudo os seus habitantes, para que conhecessem o seu património. O património faz parte da nossa identidade, e se nós não o conhecemos, somos mais pobres. Conhecendo, somos mais ricos, é esse o nosso objetivo. Portanto, a Património faz a gestão de alguns bens espalhados pelo país. E agora pergunto-lhe, a chamusca, há alguma emoção aí, há alguma relação afetiva com a chamusca? Sim, há uma enorme relação. Portanto, toda a família do meu pai é da chamusca, e, portanto, de facto, este desafio tornou-se ainda mais emocionante por essa razão. Este envolvimento com a chamusca tem a ver um bocadinho, também é algo positivo eu ter nascido e vivido em Lisboa, mas conhecer a chamusca, e, portanto, tenho a visão de quem é da terra, mas também quem é de fora. O que muitas vezes nós achamos que o que é nosso no cavalo há melhor lá fora. Eu, como venho, acho que tenho essa visão contrária. Portanto, acho que a chamusca tem um património fantástico,
quer ao nível de casas senhoriais, esta de facto é mais emblemática, mas existem uma série de casas senhoriais muito interessantes que existem na vila, além do seu património religioso. Um dos projetos também que já desenvolvemos com a Câmara Municipal da Chamusca foi a criação da Rota das Igrejas da Chamusca, em que nós exatamente fizemos o estudo, o levantamento artístico das 7 igrejas da vila. É uma vila singular também por isso. Porque uma vila com 7 igrejas. Com sete igrejas. Nós podemos dizer aglomerados urbanos com 7 igrejas no contexto. Aqui Ribatejano é raro, só depois ao nível das cidades. Rainha, é tal exatamente, havia um dinamismo de facto socioeconómico muito grande na Chamusca, sobretudo nos séculos XVII e XVIII, que fez com que muitas igrejas se fossem construídas, porque as igrejas no fundo eram reflexo da sociedade, o dinamismo social, as irmandades, as confrarias, a Santa Casa da Misericórdia, tudo isso fez com que existissem muitas igrejas, uma população imensa que precisava destes templos para a sua vida cotidiana e, portanto, é um património muito especial, também muito rico em azulejaria, que vai desde o século XVII ao século XVIII e que nós também já fizemos esse projeto e criámos esse roteiro, que também é um convite para visitar a Vila da Chamusca. Portanto, a Vila da Chamusca é cada vez mais, não é que fosse pobre em património, tem muito património, mas cada vez vai ser mais... esperemos que sim, mostrado e conhecido. Exatamente dar a conhecer aquilo que se desconhece e que afinal às vezes está assim tão perto de nós. Exatamente. Dr. Joel, muito obrigado. Agradeço imenso ter estado aqui, porque sei que é muito difícil nesta altura poder abraçar tanto projeto. Foi com muito gosto. Acho que é sempre importante valorizar aquilo que é nosso, valorizar o nosso património e, sobretudo, dá-lo a conhecer. Deixamos-lhe aqui, então, um convite. Se puder, vá até a Casa de Moscadim, aqui perto, no concelho da Chamusca. Foi tudo. É tudo por hoje. Agradeço-lhe imenso ter estado aqui. Fique bem. Já sabe, todos os momentos são momentos de cultura.